Olá, caro ouvinte! Você já se perguntou sobre como evitar problemas em seus vídeos? Essa é a primeira pergunta que os influenciadores digitais devem fazer antes de produzir um conteúdo e, principalmente, antes de publicar esse conteúdo. E de quais problemas eu estou falando? Vários. Ofensa a direitos autorais, ofensa direta a outras pessoas, xingamentos, enfim. Consequências cíveis e criminais diversas e que custam muito caro. Sim, você pode parar na delegacia. Desmonetização de vídeos, strikes, até mesmo a perda do canal. Problemão, né? Então, se liga nessas dicas que vamos te dar agora sobre como evitar problemas em seus vídeos. Eu sou a Marina, advogada e apaixonada por mídia e redes sociais, e aqui no podcast do escritório Afonso Lima Advogados, podcast legal, nós vamos trazer toda semana conteúdos informativos para que você, que é influenciador digital ou que quer se tornar um, possa saber os seus direitos ao produzir conteúdo para a internet. E hoje eu estarei muito bem acompanhada pelo meu sócio, Gustavo, para conversar sobre como os produtores de conteúdo podem evitar problemas com seus vídeos. Tudo bem, Gustavo? Salve, salve pessoal! Tudo certo, tudo ótimo comigo? Como é que vocês estão? Hoje vamos dar continuidade ao nosso trabalho, falando sobre as dicas jurídicas que a gente tem para dar para vocês a respeito da produção de conteúdo. O que vocês têm que se alertar, o que vocês têm que se atentar na hora de produzir um vídeo. Certo, Marina? Isso, exatamente. Bom, então vamos lá, né? Como a gente falou no primeiro episódio, sem lero-lero, sem enrolação. Então, assim, a primeira dica que a gente tem para dar, que é muito importante: gente, não ofenda direitos autorais de outros produtores de conteúdo. Você também não gostaria de ter o seu material usado sem sua autorização, entendeu? Então, assim, muito cuidado na hora de... eu vou pegar um drone. Eu vou pegar uma foto. Vou pegar uma imagem para botar na minha thumb. Sempre usem materiais de domínio público ou que tenham autorização da pessoa que produziu aquele conteúdo. Exatamente. E assim, é bom ressaltar, Marina, que as pessoas às vezes acham que a violação de direito autoral é só a reprodução exata do conteúdo, quando não é exatamente assim. A gente tem que considerar também que o plágio ele é muito maior do que só a reprodução específica. Você parafrasear, né? O que significa? Você copiar mudando as palavras ou alguma coisa do tipo. Você também pode estar infringindo esse tipo de direito autoral. Então, temos que ficar muito ligados nessa situação. Sim, uma outra coisa também que eu, pelo menos, eu tenho acompanhado isso nas redes, que está virando meio que uma falácia, é aquela questão de que fair use. A gente tentar adaptar um conceito que é muito comum nos Estados Unidos, inclusive consta em legislação, né? Tem, inclusive, nas guidelines do Senado, né? Ou melhor, do Senado ou do Congresso? Do Congresso americano, sobre o que seria o conceito de fair use, ou seja, situações em que você pode usar conteúdo alheio de forma justa. Então, por exemplo, o que está lá nas normas dos Estados Unidos, para fins educacionais, para fins culturais, para fins técnicos. Então, por exemplo, no caso de foto, a pessoa está fazendo uma tese de doutorado sobre história da arte. E aí ela vai colocar na tese dela fotos de obras de arte que ela está citando ali. Isso é chamado de fair use. A pessoa não está ganhando dinheiro em cima daquilo, ela está produzindo conhecimento, é com fim educacional, então ela pode usar aquelas imagens, entendeu? Isso está sendo trazido para o Brasil de uma forma um pouco torta. O Brasil não tem esse conceito de fair use. Sim, então... Inclusive a gente vê muito, né, no YouTube os influenciadores digitais falando com autoridade sobre fair use, como se eles estivessem completamente protegidos por uma norma que não existe no Brasil, que a gente sim pode importar esse conceito, até porque a propriedade intelectual ela tem uma utilização mais global, né, porque as obras são artísticas, são globais. Mas a gente tem que entender que isso não funciona exatamente do jeito que é propagado. Que o senso comum dos youtubers, principalmente youtubers,
que são digitais influencers que trabalham muito a imagem, vídeos e são realmente acusados desse tipo de violação, eles têm propagado. Então, eu lembro bem de um caso, que eu acho que o pessoal vai se lembrar também, o caso do Rato Borrachudo, que ele utilizou uma imagem drone de um outro canal, fazendo uma imagem aérea, parece. Era um né? drone, era um drone de 10 segundos de São Paulo, eu acho. Isso. E o dono da imagem, com razão, fez o strike. O que foi malicioso nesse caso, que é um detalhe que a gente tem que ressaltar, é que ele utilizou de várias denúncias num curto espaço de tempo. Isso poderia acarretar, no final das contas, na exclusão do canal do Rato. Então teve toda uma comoção, as pessoas ficaram indignadas e tudo, mas assim, juridicamente, o Rato estava errado. Tanto estava errado que quando ele foi orientado por um especialista, ele acabou pagando por essas imagens e a denúncia foi retirada. Exato. A malícia ali, né? A estratégia do advogado do dono das imagens do drone, né? É que eu não sei se você é influenciador e não sabe disso, fique sabendo. Se você recebe 3 notificações de violação de direito autoral em um curto período de tempo, acho que são 90 dias, você pode perder o canal. Você perde o canal. É sumário. O YouTube não se vai... Sem choro nem vela. Sim. Isso está no termo de uso, vocês têm que saber. E assim, é bom a gente ressaltar também que você não... eu preciso criar tudo do zero, como é que eu vou fazer para, de repente, fazer uma música de abertura, eu não sou músico, como é que eu vou fazer uma imagem, eu não tenho uma câmera fotográfica boa. Calma que a gente tem disponibilizado na internet vários bancos de foto, né? Bancos de imagem, bancos de música. O próprio YouTube disponibiliza uma plataforma específica de músicas que você pode usar. Então não é bem assim. Calma também que não é esse terrorismo todo. Você só não pode usar uma obra de uma pessoa sem permissão. Esse é o mais importante. Sim, se você precisa muito de uma determinada imagem ou música, qualquer coisa do tipo, existem formas de você licenciar isso. Isso pode ser feito até de forma gratuita. Às vezes, a própria pessoa vai ter interesse em divulgar a arte dela, o trabalho dela, e vai autorizar que você use o trabalho dela. Só dá o crédito embaixo. Eu falo, olha, é música composta por fulano, entendeu? Outra coisa também que você falou dos bancos, outra plataforma que também já tem um banco de música é a Twitch. Então, assim, tá meio que ficando sem desculpa de ter como violar direitos autorais de outras pessoas. Pois é. A gente tá cansado de ver na nossa prática canais, assim, às vezes pequenos, que produzem conteúdos originais e que são copiados por canais maiores. Isso gera um problema porque o público, em geral, ele presume que o canal maior é que foi plagiado, quando nem sempre é isso que acontece, como foi nesse caso do Rato Borrachudo. O Rato Borrachudo é, de fato, um youtuber gigantesco. Ele tem proporções de engajamento enormes. E essa pessoa que tinha essa imagem do drone, se tinha meia dúzia de seguidores, era muito de inscritos. Então, nem sempre. A gente tem que olhar isso com cuidado. Não pode também sair acusando porque um influenciador digital de repente é menor do que outro por ele ser o plagiador, quando às vezes é o contrário. Muitas vezes a gente vê o contrário, na verdade. São os grandes, às vezes, muitas vezes, que se utilizam de uma ideia boa de um pequeno, porque o pequeno não tem muito engajamento, não vai atingir o grande público, aí o grande se aproveita dessa situação e, enfim, plagia o conteúdo, copia. E às vezes uma cópia tão descarada assim que fica até feio de ver, né? E nisso a gente cai já na segunda dica jurídica que a gente tem para dar, que é a dica do evitar ofensa às pessoas. Né, Marina? Sim. Essa questão, como a gente falou, eu recomendo a vocês, quem quiser se aprofundar nesse assunto, olha o nosso primeiro episódio, que a gente falou especificamente sobre ofensa e liberdade de expressão. Lá a gente falou bastante sobre isso, eu acho que foram 26 minutos, a gente explicando direitinho de que, poxa, então eu vou perder a minha espontaneidade, então acabando com a minha liberdade de expressão, eu não posso falar mais nada. E aí, no nosso primeiro episódio, a gente vai dar uma pincelada aqui, a gente explicou que, sim, você pode expressar suas opiniões,
Só que existem formas de você falar isso, entendeu? Esse que é o problema. Cada palavra tem uma consequência, principalmente quando for palavras mais ofensivas, palavras que remetem a discursos de ódio. Então, realmente, isso vai trazer uma consequência para você. E no outro podcast, inclusive no artigo que eu publiquei, que a gente conversou exaustivamente sobre isso, a gente fez, inclusive, a diferença de injúria, calúnia, difamação. Caso vocês queiram saber mais a respeito, a gente tem um podcast falando especificamente sobre isso, mas que é muito importante ressaltar aqui, porque é uma dica que a gente tem para dar, que você não pode passar do ponto. As ofensas são, sim, puníveis, criminalmente inclusive, não só com as perdas e danos, mas criminalmente inclusive. Sim, e além disso, são combinadas. Você toma o prejuízo dos dois jeitos ao mesmo tempo. Não é porque você está sendo processado criminalmente que você também não vai ser processado no civil e vai ter que pagar um dinheiro para a pessoa que você ofendeu. É os dois. A pessoa pode fazer os dois. Você tanto vai ficar com ficha criminal, porque você, por causa de algum impropério, algum xingamento, quanto perdeu dinheiro no processo civil. Fora ainda a questão de ter que fazer retratação, vai ter que chegar no seu canal, nas suas redes, vai ter que fazer pedido de desculpas. Os que eu tenho visto, os que são mais engraçados, são o do Cauê Moura. O Cauê Moura, ele já perdeu o processo por ofensa, ele teve que pagar indenizações altas. Não vou nem entrar no mérito aqui de para quem ele perdeu, para também a gente não ter problema. Mas ele teve que fazer retratações, milhares de views no canal, enfim, para pedir desculpa. Ele teve que ler número de processo e a declaração do cara que ele ofendeu. Então, assim, imagina o King Kong só por causa de um vídeo. Pois é. E remetendo a essa questão de retratação, me vem também à cabeça um caso de um youtuber chamado Michael Kister, que, assim, vocês têm que entender que o contrário também funciona. Sim. Então, assim, a Record fez uma reportagem falando sobre uma questão de abuso e tudo, de pessoas menores de idade, e colocou a foto do perfil da pessoa que estava sendo acusada. Só que a foto do perfil dessa pessoa que estava sendo acusada no Instagram era a foto de um dos personagens que o Michael Kister gosta de fazer. Então a Record mostrou a imagem, né, do perfil e não explicou. Então ficou implícito ali. Na verdade ficou explícito mesmo que o abusador era o Michael Kister, o influenciador digital. Detalhe, isso foi naquele programa Domingo Espetacular, que, assim, eu acho que é um dos programas de maior audiência da Record, horário nobre, foi um negócio, assim, escandaloso. Pois é, então, o que ele fez? Qual foi a decisão dele, na verdade? Ele processou a Record, obviamente, né? Entrou em contato com um advogado especializado, processou a Record, e a Record, para mitigar, para evitar esse dano maior, né? Que com certeza ia ter que... Existe um dano aí bem grande. Ela publicou uma retratação, como se fosse, né, uma coisa bem pequena, como se não fosse um erro muito grande, explicando que não, a foto ali não era do abusador, não sei o quê, mas para tentar minimizar o dano, né? Mas não foi suficiente. O Michael Kister manteve o processo, inclusive o processo está em curso, e pelos nossos anos de experiência, certamente ele vai conseguir uma indenização, mesmo que diminuída por conta dessa retratação. Ainda houve o dano, e é muito grave, né, o que a Record fez. Então, a via reversa também funciona. Sim, até porque no caso dele, não diminui tanto a indenização, porque eles não se retrataram no Domingo Espetacular, em horário nobre, no domingo à noite, entendeu? Eles se retrataram num outro programa aleatório, assim, um jornal com muito menor audiência. Enfim. Não era no mesmo horário. Jeito, né? Não foi a mesma intensidade, né? Para corrigir o erro não teve a mesma motivação do que divulgar que fulano de tal estava cometendo tal crime, dá muito mais audiência. Precisava de um horário nobre para fazer. Agora, uma retratação, não necessariamente. Eles optaram por fazer um horário de menor fluxo, de menor audiência, só para evitar, né? Provavelmente orientados também pelo corpo jurídico da Record. Sim. Não foi suficiente, né? Como a gente sabe.
Porque provavelmente, quando sair a sentença, vai vir uma determinação para se fazer a retratação no exato mesmo programa. Porque não custa lembrar aqui, eu acho que o pessoal mais novo não tá ligado, mas se vocês derem um Google e procurarem no YouTube, tem esse vídeo no YouTube, do dia que o Brizola fez a Globo ter que eles fizeram o Cid Moreira, para vocês verem como isso é antigo. O Cid Moreira teve que ler uma retratação do Brizola. Eu tô rindo porque foi engraçado. Ele teve que ler um texto enorme no Jornal Nacional, assim, horário nobre, uma retratação ao Brizola, porque o Brizola tinha sido ofendido pelo Roberto Marinho, dono da Globo, e então ele conseguiu que fosse feito no horário nobre. Entendeu? Vejam esse vídeo do Google, é engraçado. Mas no caso do Michael Kister também que a gente está falando, normalmente o que se pede, né, os advogados vão pedir não, olha só, ok, você fez essa retrataçãozinha meia boca aqui, não, eu quero na mesma proporção, eu quero no mesmo programa. No mínimo, e isso não exclui a indenização, gente, vamos deixar isso bem claro. Não. A honra, né, do Michael foi realmente violada, foi atribuído um crime extremamente grave à pessoa, Michael Kister, né, ao rosto dele, crime inclusive que as pessoas se revoltam na rua, então se ele saísse na rua ele poderia ser espancado, ele poderia acontecer alguma coisa muito grave com ele. Colocou a integridade física dele em perigo, ele relatou que ele recebeu um monte de ameaça, assim. Exatamente, então essa é a linha. Se acontece dentro da internet, tem um tipo de padrão, como também fora da internet. Então, essa questão de ofensa, da palavra, a palavra tem realmente força e ela pode trazer, sim, consequências. Sempre posteriormente ao que você fala. Ninguém vai te censurar antes. Sempre depois. Enfim, vamos para a nossa terceira dica, Marina? Vamos. Terceira dica, gente. Vamos lá. Desmonetização de vídeo, strike e até mesmo perda de canal. Eu sei, as políticas, termos de uso das plataformas são muito abertos, são imprecisos, a inteligência artificial do bot é uma porcaria, a gente sabe de tudo isso, a gente está por dentro. Mas assim, é meio que jogar com o regulamento debaixo do braço, sabe? Porque mesmo que às vezes o bot tenha comido mosca, se é que seria possível, porque a gente sabe que o bot na verdade é um programa, a gente tem como jogar com o regulamento debaixo do braço contra a plataforma se precisar, entendeu? Então, sempre siga à risca as diretrizes, os termos de uso, dá uma lida, entendeu? É importante vocês terem isso em mente na hora de fazerem conteúdo de vocês. Isso, pois é. E a gente pode enumerar aqui algumas que são mais importantes, né, para vocês saberem, sempre lembrando que os termos de uso são individuais de cada plataforma, mas existe um núcleo duro ali onde os conteúdos são proibidos em todas elas, entendeu? Então vocês devem mais ou menos imaginar o que seja, mas a gente vai enumerar aqui, começando por conteúdo sexualmente explícito, pornográfico. Já aconteceu inúmeras vezes, na Twitch principalmente, porque o conteúdo que as pessoas preferem fazer em live e tudo. Uma nudez, mesmo espontânea, mesmo sem a pessoa de fato querer, involuntária, pode gerar ali na hora um strike, um banimento, uma suspensão, dependendo do grau que for a situação. A gente se deparou com vários casos, assim, inclusive youtubers, streamers de fora do Brasil, por coisas assim. Às vezes alguém no chat manda um link, o streamer clica ali na inocência e abre alguma coisa, que um conteúdo impróprio, né? E a plataforma já de cara já suspende, já tira o cara do ar, e o cara tem que ficar ali um tempo sem produzir o conteúdo. E a gente sabe, vocês principalmente, que cada dia fora do ar gera uma consequência, principalmente financeira, muito grande, né? Sim, com certeza. Uma outra também coisa que é bem importante não faça vídeo que incentive outras pessoas, especialmente, gente, tudo que tem criança, muito cuidado, a realizar ações que possam causar lesões corporais graves, assim, sabe aquele famoso não tente isso em casa? É isso, assim, não faz nada que incentive as pessoas a se machucarem, coisas perigosas,
ou então aquele assim, olha, desafio de tal coisa que vai machucar. Não façam isso, entendeu? Existem 1001 formas de você instigar a sua audiência, de você fazer gincanas e tudo mais, mas sem machucar. Assim, bom senso e canja de galinha não fazem mal a ninguém. Ou seja, tem um programa antigo que chamava Jackass, tenho certeza que a maioria aqui vai saber qual que é. Não façam isso. Não faça aqui, pelo amor de Deus. Não, Jackass pegou pesado agora, Jackass é demais, não dá. Pois é. Seguindo aqui, então, a gente também tem aquela informação já acoplando aquela questão de ofensa. Qualquer conteúdo que faça uma apologia à violência, de repente alguma discriminação com relação à origem, raça, religião, deficiência, gênero, idade, nacionalidade. Os termos de uso ele enumeram várias coisas. Então, assim, a gente sempre tem que ressaltar que vocês têm que tomar muito cuidado com o que é dito. Principalmente se isso for ofender alguma pessoa. Até porque especificamente nesse ponto, não só, como a gente falou mais uma vez, convidando vocês a ouvirem o nosso primeiro episódio, não só as plataformas podem tirar o seu conteúdo, como se você pedir ajuda no judiciário, você vai levar um não na cara. Porque tem tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil assinou, que o Brasil faz parte, que dizem que você instigar ódio, você instigar coisas que sejam contra direitos humanos, isso tem sim que ser derrubado. Sim, é a diferença que a gente sempre tem que ressaltar, né? Da liberdade de expressão e o hate speech. Hate speech não é liberdade de expressão, gente. Não é. Não adianta brigar com isso. Porque em lugar nenhum do mundo vai te dar uma ressalva para você fazer um hate speech, um discurso de ódio. Então... até porque senão a gente cai no paradoxo da tolerância, né? Se você é tolerante com o intolerante, você permite que ele destrua esse sistema que faz com que as pessoas sejam livres. Então você não pode dar voz para esse cara. Entendeu? E seguindo aqui mais outras dicas: conteúdo violento, sangrento, comentários abusivos, descrição, tags, miniaturas, títulos enganosos, tudo isso não é permitido. Sim. E não só essa questão do conteúdo violento ou sangrento, é aquela coisa que... complicado, mas sabe esses programas policialescos, não vou citar nomes aqui para evitar problema, mas todo mundo sabe do que eu tô falando? Então, esses programas de fim de tarde que mostram a cena explícita, assim, gente sangrando, ferida na rua, e reanimação, aí mostra lá o bombeiro mexendo no peito da pessoa, coisas chocantes, esse tipo de coisa, até por uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, isso também não pode ser compartilhado, porque pode causar uma série de reações nas pessoas, o famoso gatilho, né? Agora tá na moda falar gatilho. Isso pode provocar gatilho em algumas pessoas que eventualmente estão passando por uma depressão, uma doença mental, né? Um sofrimento mental. Então, é nesse sentido que as plataformas dizem que não pode publicar esse tipo de coisa. Sim. Seguindo, violações de termos de uso, conteúdo de propriedade de terceiros, que entra naquela questão de direito autoral, né, que a gente falou lá no início, e se passar por outra pessoa, os famosos, né, fakes. Isso também não é permitido. Se isso for denunciado, se você for um fake, desde que não autorizado, obviamente, você vai cair, você vai tomar um strike. Até falando nisso, eu ontem tava, né, como eu falei no começo aqui do episódio, né, eu gosto de redes sociais, eu trabalho com isso porque eu gosto. E aí, eu tava vendo o Negão da BL no Flow. Na verdade, eu tava vendo um corte. E aí eu fui procurar, né? Falei assim, nossa, como é que tá o canal novo dele, né? Porque, enfim, ele brigou com o amigo dele, enfim, um canal antigo. E aí eu fui ver. Quando eu digitei Negão da BL para procurar o canal novo do menino, gente, apareceu, sem brincadeira, acho que foi uns 10 canais. Eu duvido que os 10 canais são dele.
Tem um pessoal que gosta de surfar em cima da fama, né? Até porque a fama do Negão foi, de fato, muito instantânea. Não, é meteórico. É meteórico. Exatamente. Então, gente, essas são as dicas que a gente deu, especificamente com relação à desmonetização, strike, remoção de conteúdo e até, dependendo da situação, até exclusão do canal. Então, tem que abrir o olho mesmo com relação a isso. Recapitulando então, Mariana, as 3 dicas que a gente deu. Primeira, violação de direito autoral. Segunda... evitar ofensas a outras pessoas. E terceiro, gente, pelo amor de Deus, regulamento debaixo do braço. Sim, e a terceira, né, essa questão de violação dos termos de uso da plataforma, né, que desmonetiza os seus vídeos, e isso é realmente muito chato, muito complicado. Mas lidar com isso, às vezes, é até pior do que um strike, porque o strike, por conta de ser temporário e tudo, você ainda consegue ainda dar uma segurada no conteúdo ali, esperar o prazo terminar e tudo, mas desmonetizar é um negócio complicadíssimo. Tem como reverter? Sim, tem como reverter. Inclusive, a gente aconselha fortemente que vocês procurem um advogado para ele avaliar por que motivo que foi feita a desmonetização, por que motivo que foi feita a denúncia, por que motivo que foi feito o strike, para reverter isso, tanto dentro da plataforma ou, a depender da gravidade, judicialmente. O mais importante é que vocês tenham o trabalho reconhecido, o trabalho seja de fato monetizado, que vocês possam ganhar, né? Porque tempo é dinheiro. E até porque isso que a gente está falando, assim, mas vocês estão falando isso porque vocês são do escritório, então... Gente, as próprias plataformas recomendam, principalmente se for o caso de violação de direito autoral, eles mesmos dizem, contrate um advogado, faça, mesmo que seja essa questão dentro da plataforma, mesmo que ainda seja uma discussão dentro da plataforma, tenha um advogado, porque você só tem uma chance. Sim. E assim, sempre lembrando, o tempo corre contra vocês. Tudo é muito curto. Os prazos do YouTube não são prazos igual o prazo judicial, que conta, não. Que é pequeno, aliás, que é muito, muito, muito grande, que fica enrolando, é um recurso em cima do outro. É uma vez só. Se você for negado seu recurso, se você fizer um recurso de qualquer jeito, se você fizer de próprio punho e você não souber o que você está fazendo, já era, amigo. Seu conteúdo morreu. Fica desmonetizado, dependendo da situação, ele nem aparece mais. E isso gera, inclusive, não só um problema financeiro, né? Como um problema de engajamento. O YouTube para de te recomendar. Para recomendar você seu alcance. Você não vai ter mais o mesmo alcance. Então isso é sério e grave. Vocês precisam, de fato, de um profissional para que isso não aconteça com o canal, né? Depois de tanto esforço, tanto trabalho. Às vezes um vídeo demora o quê? Quantas horas, quantos dias de trabalho, envolve uma equipe inteira de trabalho, às vezes editor, vários profissionais, várias pessoas, para simplesmente o YouTube virar e falar, não vou te monetizar, azar o seu. Então, tem que correr atrás desse direito, sim. Dependendo do que for, tem reversão. E é até relativamente fácil de reverter. Sim, exatamente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse podcast, curte, compartilha, espalha a palavra. Toda semana a gente está fazendo conteúdo novo aqui. A inscrição de vocês, o acompanhamento de vocês é um incentivo para a gente que está começando. Isso é legal, a gente ter um retorno de vocês. Por hora é isso. A gente se vê nos próximos episódios. E tchau, Gustavo. Tchau, pessoal. Só lembrando que a gente está começando a produzir esse conteúdo na internet, mas a gente tem anos e anos e anos de advocacia, 9, 10 anos de advocacia na prática mesmo, então a gente está produzindo conteúdo para vocês agora em YouTube, Spotify, várias plataformas, Instagram, então acompanha a gente traz novidades toda semana, vai ser bem legal. Isso, então vamos indo, pessoal. Tchau. Tchau.